Entre o século 3 e 1 a.C., 72 eruditos judeus se juntaram em Alexandria para traduzir os textos sagrados que os judeus tinham em hebraico para o grego koiné. Essa versão ficou conhecida como a Septuaginta. E por esses 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos judias, terem se juntado para essa tradução, eles reconheceram, os judeus, a comunidade judaica, reconheceu que esses caras tinham autoridade profética para mudar o que fosse necessário, que Deus quisesse que fosse mudado, e também para traduzir para o grego koiné. Por que foi traduzido para o grego koiné? Porque naquela época tinha mais judeu fora da Terra Santa, da Terra Prometida, certo? Do que na Terra Prometida. Tipo, em Alexandria tinha mais de 1 milhão, 2 milhões de judeus, mas lá em Jerusalém tinha 500 mil. Então eles traduziram para que maior número de judeus, certo, pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras. Tempos depois, no ano 4 depois de Cristo, nasceu Jesus Cristo, certo? Que ele era poliglota. Jesus sabia, no mínimo, grego, ele sabia aramaico e hebraico, certo? Ele podia ler os textos originais em hebraico, aramaico, ou então ler a Septuaginta em grego. E o que ele escolhe? Ele escolhe ler a Septuaginta. Jesus Cristo, o Deus vivo, Filho de Deus, escolhe a Septuaginta para ser o seu livro de estudos e ensino. E por que provavelmente ele faria isso? Por conta dos judeus, a comunidade judaica, entender que esse livro tinha autoridade profética. Se havia mudanças da Septuaginta para os textos em hebraico, é porque Deus havia dado autoridade profética para que houvesse essas mudanças na tradução. E Jesus Cristo provavelmente não, com certeza acreditava nisso, porque ele usava a Septuaginta e não os textos antigos. Com a morte, certo, de Jesus Cristo, a perseguição, tortura, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que aconteceu? Os católicos começaram a ganhar muita força, muita força. E em debates, eles tinham mais conhecimento e defendiam aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras, mais necessariamente na Septuaginta. Os judeus, então, principalmente os fariseus, começam a ficar indignados com isso. Pô, os caras sabem mais. Abri um parênteses aqui, certo? Porque isso acontece de fato. Os judeus começam a ficar preocupados com isso. E eles vão criar o seu cânon judaico, cânon hebraico, judaico, enfim, no ano 70 depois de Cristo, dizendo que, os romanos vieram aqui na Terra Santa, destruíram o Templo de Salomão, deixaram só um muro lá pra gente ficar se lamentando. Então, aqui, pra não acabar a nossa fé, a nossa cultura, vamos criar aqui o cânon judaico. Só que os caras meio que já tinham um cânon por conta de Alexandria e os documentos que eles já usavam como direito canônico na época de Cristo. Direito canônico, não, perdão. Como textos canônicos lá na época de Cristo. Provavelmente, então, eles fazem essa mudança não porque eles tinham medo de perder tudo, mas porque eles queriam refutar Jesus Cristo. Eles queriam refutar os católicos, dizer que os livros que os católicos liam não eram inspirados por Deus. Então, o que eles fazem? Eles vão pegar 7 livros que os católicos mais tarde vão chamar de pseudo-canônicos, e vão remover esses livros do seu cânon, dizendo que, esses textos aqui, eles eram escritos majoritariamente em grego, e não em hebraico ou aramaico, mas em grego. Então, tá fora. Os textos que não forem escritos majoritariamente em hebraico não são inspirados por Deus simplesmente por conta da língua em que foi escrito. E lembrando que mesmo no ano 70 depois de Cristo, isso no Concílio de Jâmnia, foi feito toda essa mudança no cânon hebraico, no cânon judeu, somente 500 anos depois de Cristo é que os judeus em geral vão aceitar essa mudança, tá? Importante saber que essa não foi direto, aceito, assim, simplesmente todo mundo. Não, demorou 500 anos. Porém, os judeus não sabiam de uma coisa importante.
de que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros da Torá, não foram escritos majoritariamente em hebraico, nem em paleo-hebraico, que é mais antigo. Olha só, né? Porém, os judeus não sabiam que Moisés teria vivido em 1500 a.C. e que o paleo-hebraico, versão mais antiga do hebraico, só surgiu no ano 900 a.C. E que é mais fácil a Torá ter sido escrita em hieróglifos do que em outra língua, pois Moisés era egípcio e adotou fortemente a cultura. Cara, eles pegam e tiram 7 livros porque, não gosto da língua que foi escrita aqui, ó. Deus não gostava dessa língua, tá fora. Só que a Torá inteira se encaixa nisso. Ela não foi escrita em hebraico. Por que eles não tiraram a Torá, mas simplesmente aqueles 7 livros? Os caras se refutaram. Os caras sozinhos se refutaram. E a história vai piorar, tá bom? Porque os judeus, com os massoretas de Tiberíades, vão se juntar. Pegar as Sagradas Escrituras em hebraico, porque eles não consideravam mais a Septuaginta, pegam esses textos e começam a trabalhar neles. E ficar mudando ali, trabalhando. E aí o que acontece? Quando esses textos ficam finalizados, ficam prontos, a mudança é tanta que eles são datados de 1300 depois de Cristo. Tá bom? Ou seja, olha só, cara. Jesus Cristo, os judeus usavam a Septuaginta e acreditavam que ela tinha autoridade profética. Então, para refutar os católicos, eles vão lá e tiram 7 livros e falam, olha aí, ó, esses caras, os católicos, estão errados. Eles acreditam em 7 livros que não são inspirados por Deus. Mesmo no passado, eles acreditando que tinha autoridade profética e que esses livros podiam ser diferentes, certo? Em uma língua diferente, podiam ter diferenças por conta da autoridade profética. Mas aí, depois de Cristo, os católicos, né, começar a macetar eles no argumento, os caras vão lá e tiram o 7 e falam, Jesus estava errado. E pior, com um argumento que destruiria metade da Taná. Aí, amigão, um ponto para os católicos, né, que usam, até hoje, a Septuaginta. Vamos lá ver as diferenças, né, da tradução, da originalidade desses textos. A Septuaginta é datada de 200 a.C., enquanto os textos criados pelos massoretas, é o nome dos massoretas de Tiberíades, que passou a ser denominada de textos massoréticos, é datada de 1300 depois de Cristo. Um texto muito deturpado, mudado, diferente. Agora, diferentemente, né, completamente oposto à Septuaginta, que tinha autoridade profética. E sim, a Bíblia católica, ela é traduzida a partir, o Antigo Testamento é traduzido a partir da Septuaginta, textos muito mais originais do que a Taná. E tem mais, né, eu não botei aqui no meu estudo, mas os textos do Mar Morto, né, as escrituras lá do Mar Morto, elas confirmam, tá, que a Septuaginta, a Bíblia dos católicos no Antigo Testamento, ela é muito mais original. Elas são compatíveis, enquanto que os textos massoréticos entram em contradição com esses textos. Cara, eles ficaram tanto tempo mexendo nos textos em hebraico que ele já não é mais compatível com os textos originais. Diferente da Septuaginta, que mesmo com a autoridade profética, né, os caras lá mudando ela é muito mais conforme, ela é muito mais parecida, semelhante aos textos, tendo praticamente nenhuma diferença. Pô, cara. Os católicos aí com os textos originais. Aí, agora tu para pra pensar. Martinho Lutero, ele pode escolher, né, lá em 1500 depois de Cristo, ele podia escolher em usar um texto que Jesus Cristo usava, que Jesus Cristo dava autoridade profética, o Deus vivo, ou então escolher o livro dos caras que quiseram refutar Cristo, dos caras que perseguiram, dos caras que torturaram, dos caras que crucificaram Jesus Cristo, condenando em um tribunal ilegal, ilegítimo, crucificaram, mataram ele. Adivinha?
Qual tradução o cara vai lá e escolhe? Cara. Como um bom protestante, Martinho Lutero vai lá, como um bom fariseu, nega o Filho de Deus e crucifica o Filho de Deus, escolhendo uma tradução a partir de textos que negavam a Cristo. É por isso que Lutero tira 7 livros da Bíblia Católica, porque ele pega um argumento dizendo que, não, os católicos estragaram tudo que eles fizeram, tudo que os católicos fazem é ruim. Os judeus aqui tiraram 7 livros, nós iremos tirar 7 livros, que esses 7 livros estão lá porque os católicos quiseram. Amigão, não é que os católicos quiseram, é que o próprio Cristo deu autoridade profética a esses livros. O Cristo usava. Deus vivo, cara, Deus vivo. Os evangélicos, né, são conhecidos por estudarem demais a Bíblia. Mal sabem eles que os textos do Antigo Testamento que eles escolheram são uma tradução maçoherética dos judeus que negavam a Cristo e que deturparam tanto a palavra que seus textos passam a ser originais de 1300 depois de Cristo. E, né, para encerrar aqui, nesses 7 livros que os evangélicos não, os judeus tiraram e os evangélicos compraram essa ideia, né, os protestantes, o Martinho Lutero comprou essa ideia, tinha Macabeus 2, que em uma carta, eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar aí embaixo no vídeo, é mencionado. Macabeus 2 é mencionado em uma carta. Agora, na Bíblia Católica, tu vai ler a carta e tu vai ter a referência a Macabeus 2, né? Os evangélicos não. Os evangélicos vão ler a carta e não vão saber identificar a referência. Então fica essa reflexão de como que Martinho Lutero escolheu uma palavra deturpada que negava a Cristo para colocar na sua Bíblia, não é? E que os evangélicos acreditam até hoje. E uma tremenda furada. É isso, então. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha aprendido algo de fato. E é isso. Pretendo fazer um vídeo ainda melhor na próxima vez. Espero eu.